Viver em sociedade não é nada fácil. Para que haja equilíbrio nas relações humanas e as coisas funcionem com alguma normalidade, existem os valores e princípios morais, regras que os homens constroem ao longo do tempo para si mesmos. Essa espécie de cartilha do bom costume deve ser utilizada nos mais diversos campos, no trabalho, nos relacionamentos, na política e também no desenvolvimento científico. Ética e integridade acadêmica é o tema de hoje do Viver Ciência. Não é possível você pensar uma sociedade sem ética. Não existe. Os animais, eles pautam as suas relações pelo instinto. Os homens se afastaram do instinto. Então, as relações humanas são pautadas pelas regras. E são regras de convivência, são regras dos costumes. E essas são regras éticas. Então, não existe sociedade humana sem ética. Isso é o que regra a nossa vida. Nós vivemos assim. Se as regras éticas de uma sociedade são sistematicamente ignoradas ou desobedecidas, o equilíbrio social é colocado em xeque. Quando você diz essa sociedade não tem ética, você não quer dizer que essa sociedade não tem regras de convivência. Ela tem, só que as pessoas se permitem não cumpri-las mais do que em outras sociedades. Nós, em sociedade, nós esperamos do outro alguma coisa. Então, se nós esperamos que o outro cumpra as regras também, nós esperamos que o outro haja corretamente. Então, quando a sociedade perde isso, ela tem o seu tecido social quebrado, destruído. Além da ruptura do contrato social-moral, a transgressão da ética desencadeia uma série de consequências práticas preocupantes. No ambiente acadêmico, por exemplo, pode retardar o avanço da ciência. Então, a falta de ética na pesquisa científica, ou seja, a falta de integridade, ela leva a pesquisas falsas, ela leva a resultados falsos, ela leva a mentiras. Então, você está recebendo financiamento para produzir algo verdadeiro e você está produzindo algo falso, com financiamento público. Quer dizer, isso é extremamente grave e isso é contraproducente para a pesquisa científica de modo geral, porque pesquisas científicas são feitas em cima de outras pesquisas científicas, então você tem uma bola de neve negativa nesse contexto, né? Então, esse é o dano maior, me parece. Olá, seja bem-vindo à 5ª temporada do Viver Ciência. Eu tenho certeza que nessa nova temporada nós vamos aprender muito juntos. E a gente já começa falando de um assunto importantíssimo, integridade acadêmica. No programa de hoje você vai entender por que a ética é fundamental no desenvolvimento das pesquisas científicas. Comigo aqui no estúdio estão a doutora em Química, vice-diretora do Instituto de Química e presidente do Comitê de Integridade Acadêmica da UFG, Tatiana Duque Martins, e o doutor em Odontologia, professor da Faculdade de Odontologia e coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, João Batista de Souza. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, falando um pouco sobre um assunto super importante para a universidade que a gente ainda não teve oportunidade, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, ética é aquela coisa que a maioria das pessoas sabe o que é, mas tem dificuldade para explicar. E quem nunca se questionou alguma vez na vida, será que eu estou sendo antiético? Nós selecionamos algumas dúvidas da própria comunidade acadêmica sobre ética no ambiente acadêmico. Vamos conferir. Meu nome é Tainá e eu gostaria de saber se nós, que somos estudantes universitários, como a gente tem que fazer muita leitura, muitas vezes nós recorremos a cópias de textos e trechos de livros. Eu gostaria de saber se isso, e se fazer essas cópias, é uma conduta antiética. Tainá, essa sua pergunta é muito importante, principalmente no nosso ambiente, né? Ambiente de muitos estudos, e realmente os estudantes, os mesmos professores, acabam tirando muitas fotocópias, e aí isso é antiético. Na verdade, fotocópia está prevista nos direitos autorais, também tem menção a ela no Código Penal, mas é uma ação ilícita, mas não é um crime, não chega a ser um crime. A gente tem muita discussão sobre o que é permitido, qual a quantidade de cópias de páginas de um livro que pode ser executada, mas não existe um consenso, isso tem sempre uma briga. O único problema é que você, fotocopiando, não está pagando o trabalho que o autor teve em produzir
aquele material que é seu produto intelectual. Então, a ilicitude está atrelada a isso, ao fato de você usar sem retribuir. Pode ser que não seja ilegal, mas então é ilícito. Ele não chega a ser um crime, mas não é ético, né? Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Vinícius e eu gostaria de saber quais as punições cabíveis para quem infringe as condutas éticas no ambiente acadêmico. Bom, a punição ela só vem no final, ok? No caso, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, ele foi implantado na universidade no ano de 2000, então a partir de então não pode ter, por exemplo, como desconhecido ao pesquisador dentro da universidade as questões que infringem a pesquisa com seres humanos, ou seja, as condutas. O Comitê de Ética é um órgão de regulação social. No início dessa matéria foi dito as questões com relação ao viver em sociedade e as questões dos princípios. Então, ao postar uma pesquisa com seres humanos dentro da Universidade Federal, seja com dados diretos ou indiretos, a universidade é corresponsável, a instituição proponente desta pesquisa é responsável e o pesquisador em si é o principal responsável por essa conduta dessa pesquisa. A partir do momento que o Comitê de Ética recebe uma denúncia de má conduta do desenvolvimento de uma pesquisa, o Comitê de Ética tem que chegar até os pesquisadores e ao participante da pesquisa para poder verificar a veracidade dessas denúncias. Diante da constatação, o Comitê de Ética não tem aspecto punitivo, mas o Comitê de Ética pode solicitar ao responsável da instituição, que é a reitoria, ao magnífico reitor, a instalação de uma sindicância para apurar os fatos. Naturalmente, como o Comitê de Ética não tem um aspecto punitivo, policiesco, mas ele tem um aspecto de acompanhar o desenvolvimento das pesquisas com seres humanos, seja direto ou indiretamente, dentro do contexto da universidade, ele é responsável também por esse acompanhamento das pesquisas dentro do nosso âmbito universitário. Cabe ao pesquisador essas boas práticas. Mediante a constatação de uma má conduta, o Comitê de Ética pode solicitar a suspensão dessa pesquisa até que se prove as questões de má conduta. Caso haja algum dano, está constado no Código Civil Brasileiro que diante do dano há necessidade do ressarcimento ou de sanar o dano. E aí sim já parte para outras esferas que já não é mais da competência do próprio Comitê de Ética. Okay? Nós tivemos uma resolução recentemente, que foi a 466, que obrigatoriamente no consentimento livre esclarecido é obrigatório constar a questão da indenização em casos de danos advindos num projeto de pesquisa. Então, as corresponsabilidades elas são emanadas por essas resoluções vigentes na pesquisa no país e, com isso, tanto o pesquisador quanto a instituição proponente, quanto a própria universidade como um todo tem uma corresponsabilidade no acompanhamento dessas pesquisas. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer melhor o Comitê de Integridade Acadêmica da UFG. E no quadro Casulo de Ideias, a criançada fala sobre cola na prova. Qual que você acha que é o prejuízo para essas crianças que colam na prova? Que não vai entender algumas coisas da vida. Quando elas forem adultas, vão ter muitas dúvidas em algumas coisas. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre ética e integridade acadêmica. Nossos convidados são a presidente do Comitê de Integridade Acadêmica da UFG, Tatiana Duque Martins, e o coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, João Batista de Souza. Em julho de 2015, a Universidade Federal de Goiás criou o Comitê de Integridade Acadêmica. O objetivo? Facilitar a identificação, a prevenção e o tratamento de más condutas na instituição. Vamos conhecer melhor essa iniciativa. A universidade é o principal polo produtor de ciência e precisa assegurar que os conhecimentos gerados em seus domínios tenham credibilidade.
uma vez que eles embasam novos estudos e dão origem a soluções que impactam diretamente nas nossas vidas. Pensando nisso, as pró-reitorias de pesquisa e inovação e de pós-graduação da UFG criaram um órgão para combater as más condutas no desenvolvimento de pesquisas, o CIA, Comitê de Integridade Acadêmica. Então, dentro do nosso comitê, nós vamos trabalhar na perspectiva da prevenção, sempre, considerando as 3 principais más condutas, que é o plágio, que é eu me apropriar da ideia, do texto do outro, sem atribuir ao outro aquilo que é seu, é próprio, a falsificação de dados e a fabricação de dados. Além de combater a má conduta nas pesquisas, o Comitê de Integridade Acadêmica também busca coibir práticas inadequadas no ensino e em atividades de extensão. Isso porque a falta de responsabilidade nessas áreas também pode prejudicar a ciência. Eu acho que a pior consequência é nós não atingirmos a nossa finalidade, que é a emancipação do homem e da sociedade, em todos os seus âmbitos, em todos os contextos. Nós acreditamos que uma ambiência predatória, refletida pela competitividade irracional, pela não colaboração, ela impede a produção do conhecimento. A iniciativa da UFG pelo reforço da ética e integridade no ambiente acadêmico é pioneira na região Centro-Oeste e deve inspirar outras instituições a seguir no mesmo caminho. Afinal, ciência com consciência é o que todos nós desejamos. O nosso comitê, como eu falei anteriormente, eu acho que ele é um marco dentro da universidade, na perspectiva da prevenção e da educação em relação à ética em pesquisa. Nós queremos uma universidade inclusiva, nós queremos uma universidade ética. E eu acho que nós contribuímos com isso. Professora Tatiana, explica pra gente como surgiu o Comitê de Integridade Acadêmica da UFG. Discussões sobre como lidar com más condutas têm sido abordadas em muitos congressos científicos de todas as áreas no Brasil já há alguns anos, não muitos, poucos. Mas aqui na UFG, a ideia surgiu num workshop de formação desses que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação sempre promove. Então, a partir disso, que foi em março de 2015, a gente começou a organizar um grupo bastante grande, de pessoas representando todas as áreas do conhecimento e da universidade, para montar um comitê que tratasse dos assuntos de integridade no âmbito da universidade. Então, em produtos que são da pesquisa, mas também incluindo ensino e extensão. E quem faz parte desse comitê? O comitê é bastante grande, são 27 pessoas de todas as áreas do conhecimento, um representante de cada área do conhecimento, do CEP, CEUA, das pró-reitorias de pesquisa, pós-graduação e de graduação. Temos representantes de Jataí, de Catalão, temos representantes discentes e de servidores técnicos. Então, ela é bem representativa, o máximo que a gente pôde. Bacana. Professora, a gente viu aí na reportagem quais são as principais más condutas na pesquisa, que é o plágio, a falsificação de dados e a fabricação de dados. Uhum. E no campo do ensino e da extensão, quais são as atividades, as condutas inapropriadas? A gente tem uma sorte imensa de más condutas, que muitas vezes a pessoa que acaba infringindo alguma conduta, não tem nem consciência, porque por falta de conhecimento mesmo. No ensino e na extensão fica mais difícil da gente verificar, porque o produto da pesquisa é avaliado por diferentes pessoas, mas no ensino e na extensão não. Mas o principal problema que a gente enfrenta hoje nas pesquisas no Brasil, nas atividades acadêmicas do Brasil, continua sendo o plágio. Então, plágio a gente encontra nos projetos de extensão, a gente encontra nas atividades de ensino, bastante difundidas, e essa é a nossa maior preocupação. Mas também tem outros exemplos, você não ter a responsabilidade para com o produto que você está entregando no projeto de extensão, por exemplo, ou de prestar contas daquilo que você realmente fez. Isso são exemplos de más condutas. Em relação às relações interpessoais, a ética também é fundamental, não é isso? Na relação entre o orientador e o orientando, entre os próprios pesquisadores.
Sim, na verdade, no ponto em que a gente está hoje, que é o da prevenção, prevenção através da educação, as relações interpessoais, pesquisador com pesquisador, orientador com seu orientando, são fundamentais para a gente disseminar as boas práticas, né? Então, através desse relacionamento dos pares é que a gente vai alcançar a conduta, a boa conduta em todos os aspectos acadêmicos. Como vocês disseram, o objetivo principal do comitê é prevenir essas práticas, né? O que vocês fazem nesse sentido? As nossas ações, né, como o comitê é bastante novo, ainda estão bastante incipientes. A gente está normatizando as formas de acolher denúncias, de tratamento e posterior, né, a punição, se for necessária, mas hoje o nosso foco principal é a educação. A prevenção através da informação. Então, a gente está elaborando materiais didáticos, a gente criou uma disciplina que foi ministrada no começo de março, de forma... em uma semana, todos os pós-graduandos condensado. Para as pós-graduações, a gente teve um número bastante grande de alunos, mas não tão grande quanto poderia ser, e a gente propôs isso para discutir aspectos de integridade naquele ambiente, nos trabalhos que eles vão executar como alunos de pós-graduação. Mas não só aí, a gente precisa alcançar os alunos de iniciação, de graduação e os que estão entrando na faculdade também, né? Professor João Batista, que tipos de pesquisas devem ser submetidas aí ao Comitê de Ética? Bom, como eu mencionei anteriormente, o Comitê de Ética é um órgão de regulação social. Por sua vez, qualquer pesquisa que trata com dados diretos ou indiretos de seres humanos é necessário passar pelo Comitê de Ética, independentemente da área do conhecimento. Ou seja, se eu vou trabalhar com a aplicação de um questionário, há necessidade de passar esse protocolo de pesquisa por um comitê de ética. Se eu for tratar de dados ou coleta de material biológico diretamente com seres humanos, há necessidade. Só não é necessário passar, por exemplo, dados de domínio público, como o IBGE ou o DataSUS, por exemplo, ou dados, por exemplo, uma pesquisa que seja coletados da forma de enquete. Dessas pesquisas dessa natureza não são necessárias passar por um comitê de ética. O restante todas deverão ser submetidas a um comitê para avaliação dos critérios que envolvem a ética em pesquisas com seres humanos. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma breve pausa. No próximo bloco tem casulo de ideias na área. Continue com a gente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é ética e integridade acadêmica. Se você perguntar a uma criança o que é ética, provavelmente ela não vai saber responder. Mas se você perguntar quais são as regras de um determinado ambiente, o que é certo e o que é errado, fica mais fácil. Por isso nós perguntamos a um grupo de estudantes com idades entre 7 e 9 anos. Cola na escola, pode ou não pode? Vamos conferir as respostas. Meu nome é Leonor Isabela, tenho 7 anos. Meu nome é Luiz Fernandes Garbosa e eu tenho 8 anos. Eu chamo Maitê de Castro Machado e eu tenho 9 anos. Eu me chamo Luísa e eu tenho 8 anos. Como que você fica na hora de fazer uma prova? Você fica nervosa? Você fica tranquila? Como que você fica? Antes da prova eu começo a tremer, mas na hora que eu tô fazendo o cabeçalho eu já dou uma olhada na prova e sempre é fácil, mais ou menos assim. Eu sei que é uma prova que eu já tô preparada na hora que eu vejo. O que você acha de quem cola na prova? Você sabe o que é colar? Colar, não? Ah, colar, tipo aquele negócio. Eu acho que é uma coisa muito errada. Não gosto dessas pessoas que fazem isso. Colar é tipo olhar a prova do coleguinha e copiar a resposta. Qual que você acha que é o prejuízo para essas crianças que colam na prova? Que não vão entender algumas coisas da vida. Quando elas forem adultas, vão
ter muitas dúvidas em algumas coisas. E aí ele nunca vai aprender. Ele só vai copiar e não vai aprender. É certo ou errado fazer isso? Errado. Errado, né? É, porque se o colega tá fazendo errado, aí o outro, se copiar, vai fazer errado. É verdade. E se estiver fazendo certo? Aí o outro também vai estar fazendo certo. Mas aí é certo ou errado? E errado também. Professores, colar na prova também é uma conduta antiética, não é isso? Qual que é a importância de mostrar isso para as crianças, né? De se trabalhar os valores éticos desde a infância? Na verdade, o que a gente percebe é que o que as pessoas aprendem na infância é o que elas vão levar como correto para o resto da vida. Então, se aprende errado lá no comecinho, então vai carregar aquilo como uma bagagem cultural e não vai nunca se preocupar em sanar esses problemas, né? A não ser que tenha algum prejuízo grande por causa de uma coisa dessa, mas é muito importante, né? Que a gente já eduque as crianças de que cola é errado, porque cola é uma forma de plágio, né? E o que a gente vê na universidade, principalmente, é que muitas vezes as pessoas cometem o plágio sem saber que estão plagiando. Isso porque elas foram treinadas desde sempre a copiarem, passarem para frente e esquecerem de dizer quem foi a primeira pessoa a fazer aquilo, né? Então, é muito importante, importantíssimo. Professor João Batista, se as crianças têm uma orientação desse tipo na infância, elas chegam na universidade com uma outra cabeça, não é isso? Como foi dito, a questão do papel do próprio Comitê de Integridade é a questão da prevenção. Trabalhando com a infância, naturalmente, eles vão carregar para o resto da vida essa conduta. E tem aquele ditado que é de pequenino que se torce o pepino, né? E a gente viu pelas crianças que apresentaram ali, todas aquelas mãozinhas vieram para baixo. Isso significa que elas já têm a consciência do fato errado quando estão colando, embora uma se remeteu até ao colar, ou seja, provavelmente não seja um hábito dela e ela consegue identificar que aquele hábito é um hábito incorreto. Então, acredito, pela fala das nossas crianças aqui no vídeo, a gente verifica que já está mudando essa cultura, né, daquele jeitinho brasileiro, de sempre obter as coisas com melhor facilidade. E tomara que elas cheguem aí à universidade com essa mentalidade, né? Bom, e dessa forma a gente encerra o Viver Ciência de hoje. Professora Tatiana Duque, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, em nome do Comitê de Integridade Acadêmica, agradeço demais esse espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre um aspecto tão importante da formação profissional, né? Obrigado, professor João Batista, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. O Comitê de Ética da Universidade está à disposição para sanar qualquer dúvida a respeito da ética em pesquisa com seres humanos. Obrigado. E obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do site e das nossas redes sociais. Até a próxima!